Oi pessoal, tudo certo? Eu não ia mais postar vídeos aqui no canal, né? Eu tinha parado com o canal, mas é que eu fico sabendo de umas histórias, eu leio umas histórias, eu recebo umas histórias que tem muita vontade de dividir. E aí eu não tenho um lugar para dividir essas histórias. Aí eu acho melhor dividir por aqui. E já tem uma meia dúzia de que gostam de ver isso aqui, e, né? Esses assuntos podem interessar. Bom, então vamos para a vinheta nova e hoje eu vou contar a história do cataclisma global. O dia em que o Sol parou de chegar na Terra. Ficou tudo escuro. Olha só essa, é bem legal. Essa história é conhecida como o cataclisma global. O cataclisma global climático. Isso aconteceu em 536. Foi um momento em que a Terra ficou toda escura e durante 18 meses não chegaram raios de sol na Terra. Ou seja, foi uma noite de 18 meses. E aí eu vou te contar agora por que aconteceu. Um detalhe importante de falar aqui é que não ficou escuro no planeta inteiro, tá? Ficou escuro em toda a Europa, grande parte da Ásia e todo o Oriente Médio. Essa região é que foi afetada, mesmo assim, de maneira muito mais considerável. Então, como nessa região, na Europa, nessa época, nós estamos falando de 536, então é uma época em que a sociedade, o povo do mundo, as pessoas do planeta, elas estavam muito mais nessa região. E como foi essa região que ficou escura, ficou conhecido como a Noite das Trevas na história da humanidade. Mas eu vou te contar o que aconteceu. Há quem diga nos registros que nessa época, na verdade, o Sol até aparecia umas 4 horas por dia, de uma maneira bem fraquinha. Sabe quando tem aquelas nuvens assim e fica meio... o sol tá ali atrás, mas tu não tá vendo o sol e tá meio penumbroso. Tem um amigo que gosta desse clima cinza, assim, londrino, né? E aí é isso. Então, na verdade, diziam isso. Alguns relatos dessa noite gigante, assim, que aconteceu, dizem que é isso. Que, na verdade, alguns relatos dizem que é isso. Que o sol até aparecia, mas um tempo muito pequeno, no máximo 4 horas, e com uma força, uma densidade de luz, assim, uma iluminação muito fraquinha, porque tinha uma camada na frente e não deixava o raio chegar aqui. Um negócio que é legal conectar nessa história é que a partir desse ano, 536, começou a derrocada do Império Romano. O princípio da derrota, né, do Império Romano. Porque, por óbvio, o plantio, a comida, sabe, as doenças, essas coisas todas começaram a se tornar problemas muito grandes, muito consideráveis. Porque tu imagina não ter comida para todo mundo, tu imagina as pessoas começando a ficar doentes do nada, assim, por qualquer coisa. E isso tudo era reflexo da inexistência da luz solar durante esse período. Ou pelo menos, se a gente usar o que o Éfeso disse, né? Essas 4 horas de iluminação eram muito fracas para fazer o processo todo, né? Das plantas, enfim, de gerar vida, em outras palavras. Nesse período também começou a década mais fria registrada no planeta Terra. No verão, marcava-se nos termômetros 1,5 graus Celsius. Imagina que com esse frio, com essa temperatura baixa, por óbvio, não tinha colheita, não tinha plantio, não tinha comida. E teve uma doença, a peste Justiniano, que matou 100 milhões de pessoas. E então a fome, as doenças, essas coisas começaram a pesar. E vocês imaginem que nos últimos 2000 anos, essa foi a década mais fria do planeta. Na verdade, até hoje, e aqui entra uma coisa que eu gosto muito, que é o não sei. Até hoje, não se sabe exatamente o que aconteceu para causar o ano das trevas em 536. O que se imagina e o que se cogita é que um asteroide caiu do espaço no oceano e a queda dele e a reação acabou gerando uma nuvem muito densa que acabou impedindo a iluminação do Sol na Terra, né? Enfim, essas coisas todas que a gente está falando.
Mas tem uma outra hipótese, que essa é mais, como é que eu vou dizer para vocês? Ela tem mais consistência. Na verdade, se fala sobre uma erupção vulcânica que acabou expelindo uma fumaça muito densa naquele local, naquela região que eu falei para vocês ali, da Europa, Ásia, Oriente Médio. E essa erupção gerou muita fumaça e durante muito tempo, e isso fazia com que a iluminação, com que os raios solares não conseguissem ultrapassar essas nuvens. Entretanto, num determinado horário, num determinado período do dia, aquelas 4 horas que a gente falou, ficava um pouco menos densa essa fumaça e a gente conseguia ter uma ideia, as pessoas conseguiam ter uma ideia do que tinha do outro lado, que era o Sol, era a luz do Sol. Mas essa é outra teoria, a gente não sabe, não existe oficialmente uma resposta. E olha que interessante, os caras não sabem nem que vulcão fez isso, né? Imagina-se que foi o Krakatoa, que fica nas Ilhas Java, Sumatra. Eu não me lembro exatamente o lugar, eu sei que é na Indonésia, tá? Essa é uma hipótese. Existe um livro, inclusive, deixa eu ver o nome do livro para falar para vocês aqui. É Pustaka Raja Purwa. Puxa vida, é um nome difícil, né? Pustaka Raja Purwa. Significa livro dos reis antigos. E nesse livro também descrevem sobre isso, sobre o vulcão, sobre essa fumaça, enfim, que deixou denso o planeta. O fato é que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas existe essa história, certo? O ano mais escuro, 536, o ano mais escuro da história da humanidade, e a década mais fria registrada nos últimos 2000 anos. Bom, curte, compartilha aquela mão toda aí. Eu tenho mais umas 2, eu acho, guardadas aqui. Eu vou botar um por semana, como fazia antes lá no início, só para me livrar dessas histórias, porque são histórias que, se eu não compartilhar aqui, dificilmente tu vai ver compartilhado em outro lugar. Por isso que eu faço aqui. Talvez tu encontre outros canais do YouTube, outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu, mas é difícil tu ligar um canal de TV aberta ou até mesmo um canal de TV pago e encontrar determinadas histórias, sabe? Então acho que aqui ficou um lugar a mais. Beleza? Era isso então. Tchau. Opa!